Gente, não, eu vou falar. Eu e o Lucas. Ela quer me matar, porque eu esqueci de colocar pra gravar. Ela falou aqui durante uns 15 minutos e não tava gravando nada. Vê se tá gravando de novo. Tô com vontade de socar a cara dele. Essa vai ser a introdução do vídeo. Olá, chicos! Como estão? Espero que muito bem. E no vídeo de hoje, gente, eu vim aqui bater um papo reto com vocês. Mas antes disso, já deixa o seu like, compartilha, comenta, se inscreva nesse canal. Por quê? Porque é muito importante. Você não quer fazer parte dessa comunidade? Se você gosta dos meus vídeos, se esses vídeos te ajudam, o mínimo que você deve fazer é deixar um likezinho. Então, após toda essa entrada, vamos ao vídeo. Eu gravei esse vídeo já tentei gravar 2 vezes, viu, gente? E uma eu gravei inteiro, e aí o Lucas não tinha apertado o botão de gravar, ou seja, eu fiquei falando pro nada, e a outra bateria acabou. Então, vamos lá, que hoje eu estou persistente. Ó, a cadeira faz barulho, então é isso. Então, esse vídeo é pra você que quer vir fazer medicina aqui na Argentina. E eu vou falar algumas realidades, algumas coisas que às vezes eu sinto que as pessoas se iludem sobre a medicina aqui na Argentina. Então, o primeiro ponto pense bem, você vai estudar em casa ou na faculdade? E você está preparado? Você vai se submeter a isso? Você está ok com isso? Por que eu digo isso? Porque aqui a gente tem aulas teóricas e práticas. E as aulas teóricas, elas não são obrigatórias. Então você vai se você quiser. Então você tem que ter uma maturidade de às vezes estar 3 graus lá fora e você dormiu tarde e você não tá num bom dia e falar: não, tenho que ir pra aula. Ela não é obrigatória, mas eu vou ir. Eu tenho que ir. Ou você tem que ter a maturidade de falar: não vou ir pra aula, porque hoje não estou bem, mas vou pegar o livro e vou estudar o conteúdo que eles irão passar na aula teórica. E isso eu acho que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não entendem. Eu acho que nesse ponto, muitas pessoas não entendem que aqui é diferente do Brasil. No Brasil, sim ou sim, você tem que estar na aula teórica. Ou você vai ou você leva falta. Aqui não, a gente tem essa escolha. Só que essa liberdade de escolha é um pouco perigosa, porque se você é da turminha de vir pra cá pra curtir, pra tirar foto, ficar no Snap e zoar, sair das asas dos pais, isso vai ser às vezes perigoso pra você e vai te desviar do que você realmente vai fazer aqui, que é medicina. O segundo tópico a faculdade é pública. Sabe, gente, tem muita gente que vem até mim e pergunta: Mi, eu tô em tal faculdade, não gostei da estrutura da faculdade, isso e aquilo. Gente, a faculdade é pública. Não se compara a uma faculdade particular, como no Brasil, aí em Morumbi, a Mackenzie. Se você comparar com a USP, a estrutura vai ser bem melhor de uma faculdade pública, porque você tá pagando por algo. Então, você tem que perceber que geralmente as coisas públicas são piores do que as coisas particulares, as coisas pagas. Então, assim, tem essa consciência de que se você for vir, isso eu tô falando pra qualquer faculdade pública, universidade pública da Argentina, se você comparar uma pública, a estrutura dela, com a estrutura de uma paga, de uma particular, você vai ver que a particular vai ter um microscópio para cada um, vai ter banheirinho limpo com um monte de papel higiênico e toalha e álcool em gel e isso e aquilo, entendeu? Porque você paga, gente. Então, eu acho que tem muita gente que se ilude também, sabe? Vem pra cá achando que a faculdade vai ser toda montadinha, bonitinha. Tem aula que tá linda, maravilhosa, a sala que tá, sabe, toda perfeita? Sim. Mas tem a classe, tem aula que você vai assistir uma aula em uma sala que esteja detonada, tipo, sei lá, com uma parede que está um pouco mofada. É universidade pública, é a realidade. Então pense bem, sabe? Porque tem muita pessoa que fala: eu não gostei da estrutura da faculdade. E eu fico pensando, cara, é que nem escola pública no Brasil e uma particular, entendeu? Sempre vai ter essa diferença em questão de estrutura, sabe? Principalmente faculdade pública, geralmente tem um pouco de nome por ser pública, né? Isso até no Brasil, enfim. Mas assim, de estrutura, a estrutura realmente não é uma estrutura mil maravilhas. Então tome cuidado com isso, pra você não se iludir.
Outra coisa que eu acho também outro ponto é os professores, eles não falam português. Gente, pelo amor de Deus, gente, tem pessoa que vem me perguntar, e eu tô falando isso porque essa pessoa, ela tem que acordar, ela tem que tomar um choquezinho de realidade. Na minha época, quando eu vim pra cá, não tinha informação. Eu comecei a achar informação quando eu consegui entrar em um grupo do WhatsApp, que eu achei, eu nem lembro por onde, sobre medicina, e aí eu encontrei a Thaís, que me tirou muita dúvida. Mas assim, não tinha ninguém que fazia vídeo pro YouTube, não tinha ninguém que falava disso no Instagram. Então assim, sabe, eu pesquisava as coisas. E se você vai fazer uma faculdade na Argentina, você tem que perceber que você está no país da Argentina, né? O país da Argentina é o quê? Eles falam que linguagem? Que língua que eles falam? Eles falam espanhol. Então, gente, tenha essa consciência de às vezes até mesmo pesquisar, sabe? Tipo, poxa, eu não sei que língua que fala lá na Argentina. Deixa eu botar aqui no Google e pesquisar. Sabe por quê, gente? Porque às vezes é questão, sabe, de você googar, jogar lá no Google algumas coisas simples. Eu não tô falando isso porque, tipo assim, eu fui rude com essa pessoa. Não, eu respondi com toda a educação. Mas, cara, você aí no Brasil, se você fez uma faculdade no Brasil, em qual língua você fez? Me responde, gente. No Brasil, a gente tem aula em mandarim? Não! Então, cara, sabe? É óbvio que os professores aqui vão falar espanhol. Tenha isso em mente. Outra coisa que me falam muito é... Os professores, eles falam rápido. Gente, os professores, eles não falam rápido. Eles falam normal. Ó, que nem eu tô falando com vocês. Só que pra quem é de fora, pra quem não é fluente, isso é rápido. Então, sim, eles falam normais. Que nem a gente, que nem eu tô falando com vocês. Se eu tivesse uma amiga argentina e tivesse... Se ela tivesse aqui falando comigo, né, vendo eu gravar, ela ia ver que pra ela não ia entender muita coisa. E às vezes isso acontece com a gente. Porém, né, você tem que pensar, no Brasil o professor pararia uma classe pra ficar falando devagar porque tem uma outra pessoa que é estrangeiro? Não, gente, então não se iludam. Estudem o espanhol, sabe? O próximo ponto é até sobre isso. É ter uma base, sabe? Aqui tem que ter, né, pelo menos nas faculdades públicas, na grande maioria, tem que ter o certificado de espanhol. Então, se você vir sem o espanhol, você vai ficar perdido, gente. Você vai ficar perdido. Por quê? Porque você vai ter que correr atrás do espanhol, porque os professores vão falar em espanhol. Se você já não sabe a matéria, vai ficar mais desesperador ainda, que é outro tópico que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, você tem que ter uma base em espanhol, você tem que saber falar em espanhol, pra não ter essa dificuldade. Enfim, gente, tô até de pijama aqui, mas é isso aí. Tô mostrando pra vocês a realidade. E eu acho que isso, algumas pessoas se iludem, sabe? Eu não sei falar muito bem, mas vou ir lá pra Argentina estudar e vai dar tudo certo. Às vezes a sua dificuldade, que foi uma coisa que aconteceu comigo, não era a matéria, e sim o espanhol. Então, sabe... Vamos acordar aí, gente. Vamos, né, não viver no mundo da lua de tudo vai ser perfeito, maravilhoso, porque não vai. A vida é feita de luta e vitória, é uma coisa que meu pai fala e eu tenho pra mim. Nem sempre você vai estar feliz, mas nem sempre você também vai estar triste, né? É uma batalha ali. Outro ponto. Quando você não entende a matéria, você fica muito mais desesperado do que você ficaria se você estivesse no Brasil. Por quê? Porque você não entende a matéria e porque você... ainda não é fluente em espanhol. Então, você fica desesperado, porque você quer chorar às vezes. No meio da sala de aula, você fala pro seu amigo, me explica isso daí. Aí ele fala, isso daqui vem daqui. Você fala, tipo, mano, o que ele tá falando? Então, assim, uma coisa que levem pra vida de vocês, até mesmo se vocês vierem pra cá, é... Se você já é brasileiro, você já não tem um espanhol bom, você tem dificuldade na matéria, gente, você tem que ser o que mais estuda, entendeu? Você tem que ser a pessoa que vai pra faculdade, antes da aula teórica, você já leu até o conteúdo da aula teórica, pra você não boiar, pra quando o professor às vezes falar, sei lá, CO2, não sei o que é CO2, nunca vi na vida. Se você lê o livro antes da aula teórica, você já vai ter visto, entendeu? Então, se você tem muita dificuldade, você é o que tem que correr mais atrás. Ano passado é uma coisa que eu falava. Eu tinha dificuldade em biologia, mas era a matéria que eu menos estudava, porque eu tinha dificuldade, porque eu não entendia, eu não ia estudar.
Não, é muito fácil você se acomodar e falar, não entendi? Ah, deixa pra lá. Não, gente, se é a matéria que você tem mais dificuldade, se mata na matéria que você tem mais dificuldade, porque é ali que você vai evoluir mais, entendeu? Outro ponto que eu acabei de olhar aqui, que eu esqueci de mostrar, mas eu tô com uma colinha, não tem chororô, não tem jeitinho brasileiro, não tem trabalho. Em condições normais. Por que eu vou falar isso? Porque agora, com tudo que tá acontecendo, a gente tá tendo que enviar os TPs online, pelo menos de histologia e de embriologia. Porém, esses TPs, né, eles até agora falaram que não servia pra avaliar em nota, assim. Então a gente não sabe pra que é no momento, por conta de tudo que tá acontecendo. Porém, não tem esse negócio de chororô, sabe? Tipo, não aprovei no parcial. Ai, professor, não aprovei no parcial. Gente, isso pelo menos comigo não aconteceu. Eu fiquei por meio ponto em embriologia. E embrio são uma prova conjunta. Então é um combo. Você vai lá e faz. Eu aprovei isso e não aprovei embrio. E não teve choro nem vela, entendeu? Porque aqui eles são assim, entendeu? Você passa se você sabe, se você não sabe, pode ser por meio ponto, por uma vírgula, não tem o que fazer. E outra, aqui tem aula oral. Então até a questão de você meio que falar e tudo mais do espanhol, você tem que estar muito seguro da matéria e de se expressar, porque querendo ou não vai ser um professor ali, geralmente os professores já são formados, ou médicos, ou quem dá pra gente, sei lá, biologia, é um cara formado em bioquímica, em alguma coisa assim, sabe? Então tenha isso na sua mente, de tipo, não vai ser fácil. Porque, você passa no primeiro parcial, segundo, terceiro, tem matéria que tem 3 parciais que são provas. E aí você ainda tem que fazer a prova oral. Então, tipo assim, eu aprovei a cursada, aprovei essas 3 provas de assuntos diferentes. Quando eu aprovei toda a matéria, eu tenho a prova final, que é uma prova sobre o conteúdo do ano inteiro. E o professor pode te pedir qualquer assunto, desde o primeiro assunto até o último assunto. Na verdade, dependendo da matéria, você tira uma bolinha relacionada a tal assunto. E aí vai ser sua sorte, né? Se você catar uma matéria que você gosta muito, beleza, mas se não gosta, vai ter que falar do mesmo jeito. Então, aqui a medicina, sabe, não é fácil, que é o próximo tópico. Muitas pessoas vêm me perguntar, medicina aí é fácil? Gente, medicina não é fácil em lugar nenhum, sabe? Acordem, não é fácil. É uma faculdade que você tem que se dedicar pra caramba. E eu não tô desmerecendo as outras faculdades também não, porque eu acho que tem faculdade que também tem que estudar. Na verdade, todas as faculdades, na verdade, se você quer ser uma boa profissional, um bom profissional no que você faz, você tem que ser o melhor, você tem que estudar, né? Então, assim, eu não sei por que as pessoas têm isso de tipo, ai, mas aí é fácil, porque não tem vestibular, porque, sei lá, por que eles acham. Não é fácil, gente. Tem muita gente que volta pro Brasil, tem muita gente que desiste. Que nem eu falo da minha comissão de ingresso. Eu ingressei com uns 10, 7 brasileiros. Se somos 3, são muito que ficaram, entendeu? Muito. A maioria voltou. Ai, Mi, por que voltou? Voltou porque às vezes não estava preparado, voltou porque sente saudade da família, voltou por recursos financeiros, volta por vários motivos, entendeu? Cada um tem um motivinho e eu acho ok, a pessoa também quis voltar, ok pra ela, mas eu tô querendo passar nesse vídeo uma realidade que às vezes eu vejo que tem pessoas que voltam pro Brasil e aí começam a atacar, né, sobre a faculdade é isso e aquilo, e às vezes foi porque viu muita coisa na internet que tudo é lindo e maravilhoso. E eu não quero deixar, tipo, também, ai, tudo é lindo e maravilhoso aqui nesse canal, eu quero ser realista com vocês, essa parte é assim, é duro, mas passando por cima disso, ok. Pra mim não é problema tudo isso, porque eu resolvi fazer medicina e eu quero ser médico independente de tudo que aconteça. Então a gente tem que aceitar as coisas boas e as coisas ruins. O último ponto que eu vou falar com vocês esse ponto é meio complicado, eu diria, sabe? Por quê, Mi? É o ponto mais assim que eu vejo mais na minha opinião. Esses dias me falaram, uma pessoa, né, veio conversar comigo e falou que não gostava, e outra pessoa falou que tinha dificuldade. Sobre química e biologia. Então, assim, gente,
esse não é o último ponto não, tem um outro, verdade, que eu pulei aqui. Sobre química e biologia. Gente, Michelle, agora eu tô abrindo meu coração, se você acha que isso é ok, beleza, se você não acha, tudo bem também. Enfim, Michelle, né, meu pai é contador e ele sempre quis, assim, não sempre quis, ele já falou algumas vezes que seria legal se eu fizesse contabilidade, que é o que ele, né, sabe fazer de melhor e ele ama conta. Eu sou uma pessoa que eu detesto matemática. Não gosto, não me dou bem, não sei de onde que vem o X, não quero achar o X da questão, X que se exploda, eu sou essas pessoas. Eu era uma aluna que eu tirava 6, sabe? 5,5 na matéria pra passar raspando em matemática. Então, eu não me vejo em uma profissão que tenha matemática pura. Ai, mas na medicina também, quando chega em cardio, vai ter umas coisas, umas paradas de física, matemática. Beleza, gente. Mas assim, é uma parte da medicina, sabe? A maioria da medicina é focada em biologia e química. Então, assim, eu não me vejo fazendo algo relacionado à matemática. Quando essas pessoas vieram me falar, eu não gosto, ou eu tenho dificuldade em química e biologia, eu acho que aí você tem que pensar. Por quê? O primeiro ano de medicina, ele é totalmente biologia e química. Totalmente. Então você tem que gostar, porque você vai ver 100%, sabe? Do seu tempo vai estar lá relacionado. Anatomia, tem coisa que vem de embriologia. Então, às vezes a gente fala assim, esse negócio da histologia tá lá com embriologia, que veio, que dá pra puxar pra anatomia, que dá pra puxar pra biologia. Elas são interligadas, sabe? Essas matérias. Então, gente, tomem cuidado também com isso. Eu acho que a pessoa que tem dificuldade, beleza, ela gosta, mas ela tem dificuldade. Aí, beleza, você entrar numa faculdade que tem essa base, né, de biologia e química. Agora, a pessoa que não gosta de biologia e nem de química, gente, você tá entrando em uma faculdade que as bases dela são isso, que são biológicas. Então, toma cuidado, porque assim, Michelle, não faria uma faculdade que, sei lá, eu não gosto de matemática. Eu não me enfiaria nada com matemática. Contabilidade, sei lá, administração, que também tem um pouco de matemática, física, também não sou muito chegada, mas gosto mais do que química ou do que matemática. Então eu acho que esses são pontos que você tem que tomar cuidado. No segundo ano você vai ter bioquímica, que é ferrado também. Você vai ter farmaco, microbiologia nos outros anos, tipo, farmaco também nos outros anos. Então, são matérias que tem essa base de biologia. E aí eu penso, você vai ficar 6 anos fazendo algo, tipo, que você não gosta? Não sei, né? Tem que se pensar aí, qual que é o seu objetivo. O outro ponto que eu falei que eu esqueci de falar é um ponto que, assim, quem tem base aqui, geralmente base escolar ou base de outras faculdades, geralmente, não é a regra, geralmente se dá melhor. Por quê, Mi? Quem tem base de escola se dá melhor por quê? Porque aqui eles já vão meio que pré-definir que algumas coisas de química, de biologia, você já viu no colegial e que você sabe e que você conhece. Então, eu, pelo menos na matéria de biologia, me dei muito bem em questão de... Tinha matéria que eu tinha visto pro cursinho de vestibular, bioenergia, mitose, meiose, esses negócios de espermatogênese, essas coisas eu já tinha visto. Mórula, blástula, que são coisas de embriologia. Então, macrófagos, todas essas coisas assim eu já tinha visto, eu já tinha um conhecimento. E aí eu vejo que tem muita pessoa que vem do Brasil e não tem a base, nem do colégio, nem de um tempo depois de cursinho, e aí chega aqui e acha que o professor não explica bem. E não é essa a questão. A questão é que você não tem base, o professor explica achando que você já tem base, e aí às vezes essas pessoas falam assim, esse professor não sabe explicar direito. Não, às vezes o probleminha tá em você, né? Então vamos segurar aí, coleguinha. E outro ponto, eu que tive, né, essa base, tive dificuldade em biologia e química, entendeu? Porque tinha umas pegadinhas lá e eu chorei noites e noites. Mas é o que eu falo, você tem que fazer o quê? Se você tem dificuldade em uma matéria, você não vai correr dela, você vai estudar mais ela. Então, biologia era a que eu mais odiava, assim, que eu não gostava, que eu tinha pavor, gente, eu detestava
a aula de biologia. As minhas amigas estão, sabe, tem noção, porque eu falava assim, eu vou passar, nem que se for na força do ódio. Eu falava todo dia, eu vou passar porque eu não quero ficar ano que vem recursando 3 horas, porque as aulas de biologia, as práticas eram obrigatórias, né? Você tem que ir, e elas são 3 horas de aula. E, gente, aquela aula não passava e eu ficava, pelo amor de Deus, tudo que eu quero é ir pra minha casa. Então eu falava, eu não vou recursar isso daqui, porque imagina, eu vou ter que voltar a ver todas essas aulas e ficar 3 horas trancada. Não vou, eu vou passar na força do ódio. E aí eu vi algumas pessoas abandonando biologia por não entender. E não, gente, se você não sabe, se é a matéria que você tem mais dificuldade, é aí que você tem que estudar, entendeu? Eu chorava estudando, mas falava, não vou, em nome do Senhor Jesus. Eu falava, ligava pra minha mãe, eu falava, vou passar nem que se for na força do ódio. E quando eu passei na última chamada, eu passei na última chamada, eu não acreditei. Eu já tinha faltado em algumas aulas, porque o resultado não tinha saído, e aí você tinha que continuar indo nas aulas, eu faltei em 2, falei, não vou nem ir, não passei nessa bodega, porque a última prova é impossível, então não deixe pra fazer as últimas provas. Falei, mano, já era. Aí peguei meu celular, olhei, fui a única da minha comissão que aprovei na última data. Gente, mas eu chorei tanto, porque eu já contei isso, né? A primeira prova eu tirei 8, aí a segunda eu bati na trave e tirei 11, faltava 1 ponto, com 12 se aprovava, e na última eu tirei 13. Então, assim, isso é um ponto ok, né, chave. O outro ponto é, quem tem faculdade, geralmente as pessoas que já vieram de outra faculdade, seja da área da saúde ou que não seja da área da saúde, as pessoas que não são da área da saúde, elas já sabem como se organizar. Elas já têm um método, elas são mais organizadas e elas são mais focadas, porque às vezes elas falam, já fiz uma faculdade, tem que terminar isso daqui, ó, tem que correr, tem que fazer isso. Então, eu vejo que, assim, a maioria dessas pessoas já tem um ponto a mais do que quem saiu do colegial ou quem tava no cursinho e entrou na faculdade e às vezes tá meio perdido, não sabe o que funciona, o que não funciona. E as pessoas que fizeram faculdade na área de, né, biologia, química, na área da saúde e já não tem muito tempo que estudaram, até as que já estudaram faz tempo, mas lembram, elas são muito boas. Eu conheci ano passado uma menina que falou, não estudei pra prova, porque eu fiz farmácia e fui pra prova e tirei 13. Tipo, na primeira prova, e conseguiu fazer. Então, tipo assim, aquela pessoa já tem um conhecimento, já tem uma base, já estudou assuntos da faculdade, tipo, sei lá, farmácia, sabe muito de biologia e química. Então, pra ela, uma aula de biologia vai ser ok, entendeu? Esse vídeo aqui é um vídeo realista, não que os outros não sejam, mas é um vídeo que eu quis contar algumas coisas que eu acho que às vezes a gente fica sonhando muito, sabe? Tipo, ai, medicina vai ser tudo lindo e maravilhoso. E, gente, não vai. Nada na vida é lindo e maravilhoso. A gente tem que acordar e ser um pouco realista de que sim, vai ter dificuldade, vai ter coisa muito legal. E pra mim, você tem que pesar na balança, sabe? Tem coisas boas e tem coisas ruins. E você tem que pesar. Pra mim, isso daqui tem uns pontos negativos, mas os pontos bons valem muito mais a pena. Então esse foi um vídeo assim que eu quis fazer pra meio que até mesmo desiludir alguém, se às vezes estava iludido que tudo é mil maravilhas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram nesse vídeo até o final, então deixa aquele like, compartilha, comenta, se inscreva no canal também. Um beijo no coração de vocês e